dia, um reino resolve declarar guerra a Iemoja, sabendo que ela estava sozinha e não tinha guardas para a proteger. Depois de muito pensar no que deveria ser feito, Iemoja teve uma ideia. O que farei para me defender? Eu preciso vencer essa batalha. Então, ela resolve colocar espelhos de todas as formas no local onde estava. Chegada a hora da batalha, Iemoja vai para a frente dos espelhos com uma espada em punho. E quando seus inimigos chegam perto, se assustam com suas próprias imagens distorcidas, refletidas nos espelhos. E fogem apavorados, contando ao rei que Iemoja não é sozinha como havia pensado, mas possui um exército de criaturas horríveis. É assim que Iemoja vence, sozinha, mostrando a imagem de seus inimigos a eles próprios. Iemoja é um orixá altivo e muito inteligente, senhora de uma beleza e majestade sem igual. Iemoja é o espelho do mundo, que reflete todas as diferenças, pois a mãe é sempre um espelho para o seu filho, um exemplo de conduta. Ela é a mãe que orienta, que mostra os caminhos, que educa e sabe, sobretudo, explorar as potencialidades que estão dentro de cada um, como fez com os guerreiros de Olafin, mostrando o quanto eram bons em seus ofícios, mas dizendo ao mesmo tempo que a guerra maior é a que travamos contra nós mesmos. Na África, Iemoja é a deusa dos rios. Ela saiu de lá como a deusa das águas doces e chegou ao Brasil da mesma forma. Mas por volta de 1924, houve uma grande escassez de peixes na praia do Rio Vermelho, em Salvador. Nesta época, segundo relatos, Iemoja era cultuada no Dique Tororó, represa de água doce construída no século XVII. Os pescadores do Rio Vermelho buscaram então ajuda espiritual, sendo recomendado pelos próprios compadres a oferecer um presente à Mãe d'Água. Orientados pela Ialorixá Júlia Bogum, 25 pescadores fizeram a primeira oferenda a Iemoja, levando flores e perfumes para o alto mar. A princípio, ficaram com medo de fazer aquela bruxaria e resolveram mandar celebrar uma missa antes de partirem. Podendo ver claramente que o respeito dos pescadores pela religião católica era grande, apesar de recorrerem à divindade africana, o que explica a data escolhida para as oferendas, que se tornaram anuais, 2 de fevereiro, dia de Nossa Senhora dos Navegantes. Este ritual, por muitos anos, era chamado somente de presente da Mãe d'Água. Mais tarde, se popularizou a ponto de entrar para o calendário turístico de Salvador. Foi assim que, a partir da década de 1930, houve a ascensão do presente da Mãe d'Água, que só recebeu a denominação de Festa de Iemoja na década de 1960 e se espalhou por todo o Brasil. A associação que se faz de Iemoja com Dona Janaína, branca, sereia de tantas lendas e histórias, tem origem nas mesmas referências da Bahia que deram origem às homenagens no dia 2 de fevereiro. Deve-se observar que Orixá e Iemoja não tem qualquer referência com a volúpia das sereias das lendas europeias, ou mesmo com a Iara, figura mitológica difundida entre os indígenas. Sereias têm a origem nos mitos e lendas ocidentais, cuja aparência nada tem a ver com a Iemoja, cultuada em qualquer um dos países da diáspora africana. Na santeria cubana, que funde crenças católicas com a religião tradicional africana, esta ligação de orixá e santos chega a se confundir, a ponto de os fiéis dizerem se tratar do mesmo santo, tanto para a santeria como para a Igreja Católica. Neste caso, Iemoja vem a ser a representação da Virgem de la Regla, padroeira dos cubanos, ou a Nossa Senhora Negra, homenageada em vários países. Yagbao deirese, aqui Iemoja, akokopeileg beaió, odofi sauerewo. Tradução: a velha mãe chegou fazendo-nos felizes. Nós vos cumprimentamos, Iemoja, a primeira que chamamos para abençoar a nossa casa
e nos encher de satisfação. Iemoja, cujo nome deriva de Yeyeomoeja, mãe, cujos filhos são peixes, divindade da fertilidade, originalmente associada aos rios e desembocaduras. É o orixá dos Egba, uma nação iorubá estabelecida outrora na região entre Ifé e Ibadã, onde existe o rio Iemoja, celebrada em Ifé como filha de Olokun, a divindade dos mares. As guerras entre as nações iorubá levaram os Egba a emigrar na direção oeste para Abeokuta, no início do século XIX. Evidentemente, não lhes foi possível levar o rio, mas, em contrapartida, transportaram consigo os objetos sagrados e os suportes do axé da divindade. O rio Ogum, que atravessa a região, tornou-se a partir de então a nova morada de Iemoja. Este rio Ogum não deve, entretanto, ser confundido com Ogum. Iemoja era a mulher que tinha o hábito de se sentar no lugar onde atualmente existe a ponte. É neste lugar que seus adeptos vão lhe fazer oferendas. Em Ibadã, Iemoja é representada por uma mulher grávida, símbolo da maternidade. As mãos estão ao lado do ventre e ela tem seios fartos. Fazem-se alusões a isso em cantigas e orinquins, Nossa Mãe de tetas chorosas. Conta-se na África um mito de que Orunga enamorou-se de sua mãe. Ela não quis dar-lhe ouvidos, mas ele, aproveitando-se da ausência do seu pai, a possuiu. Logo após o ato, Iemoja fugiu torcendo as mãos e lamentando-se, perseguida por seu filho. Ela repeliu com repugnância todo o consolo que ele queria dar-lhe. No momento em que Orunga ia apoderar-se dela, Iemoja caiu de costas no chão. Seu corpo inchou imediatamente e de seus seios saíram os cursos de água, que formaram um lago. Seu ventre explodiu e dele saiu uma série de deuses. Dada, deus dos vegetais; Xangô, deus do trovão; Ogum, deus do ferro e da guerra; Olokun, deus do mar; Olossa, deusa dos lagos; Oiá, deusa do Nigre; Oxum, deusa do rio Oxum; Obá, deusa do rio Obá; Orixá-Okô, deus da agricultura; Oxóssi, deus dos caçadores; Oquê, deus da montanha; Adjessaluga, deus da riqueza; Xoponã, deus da varíola; Orum, o sol; Oxu, a lua. No lugar onde o corpo de Iemoja inchou, foi erguida a cidade de Ifé, que significa distensão, inchaço, a qual se tornou a cidade santa dos Iorubás. Esta escultura de madeira de Iemoja, cultuada em Ibadã, está presente nas procissões públicas durante o festival de Iemoja em Abeokuta, na Nigéria. O principal templo de Iemoja está localizado em Ibará, um bairro também de Abeokuta. Os fiéis dessa divindade vão todos os anos buscar a água sagrada para lavar os axés. Não no rio Ogum, mas numa fonte de um dos seus afluentes, o rio Lakachá. Essa água é recolhida em jarras, transportadas numa procissão, seguida por pessoas que carregam esculturas de madeira, ere, e um conjunto de tambores, o cortejo na volta para saudar as pessoas importantes do bairro, começando por Olubará, o rei de Ibará. Ayagbati Beibuomi, Iemoja so Bedi Ojona, Iemoja Unje Oti, Pagogo Oju Akagba, Agboni Sheoba Makashe, Iemoja Lobi Idi Owo Ilu, Apekoro Wilu Ka Iemoja Binu Baje Gadaje, Awoyo Unje Ile Unje Lodo, Iya Olo Yon Rubwa, Ọ̀kún onílayé asán ẹni àbí ọlọ́gún àrúbọ̀ ọlọ́kùn, fẹ́rẹ̀ obìnrin ajífọ́n ní ìtara ọba.
Obìnrin pẹpẹ tí ń gba ẹni rẹ̀ lékelé kò jẹ́ dáhùn nílé, ojú omi ń jẹ́ níkòrò. Tradução: Rainha que vive nas profundezas das águas. Iemonjá que faz o mato tornar-se a superfície do caminho. Iemonjá que bebe oti agachada na borda da cabaça. Diante do rei, ela espera altivamente sentada. Iemonjá rodopia quando o vento forte sopra no país. Ela gira em torno da cidade. Iemonjá que, descontente, arruína as pontes. A Oiô come em casa, come no rio. Mãe das tetas chorosas. Dona do mundo que cura as pessoas como um médico. Velha dona do mar. Flauta de mulher que, ao despertar, toca na corte do rei. Mulher que faz alguém permanecer em uma terra qualquer. Ela não quer responder na terra. Ela nos responde rapidamente na superfície d'água. Ya minha oiô majeleu, o doia eruia manjeleu.